paz do Senhor, eu sou o pastor Vandinho da Assembleia de Deus em Cruzeiro, São Paulo. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Josué a partir do capítulo de número 11. Vamos à leitura de hoje. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobade, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Ascafe, e aos reis que estavam no norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies que em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, e aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles às águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. E feriram-nos, e não lhes deixaram nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado e os filhos de Israel, saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o seu coração endurecesse, para que saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel.
Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu a herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão. Ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e que senhorava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul, abaixo de Asdot-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhoreava no monte Hermon e em Salca e em toda a Bassã, até ao termo dos Gesureus e dos Macateus, a metade do Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra dos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. A Josué a deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul entre os heteus, e os amorreus, e os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arad, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinrom-Meron, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joqueneão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafat-Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, e o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus, e toda Gessur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se encontra ser dos cananeus 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, e o de Asdod, e o de Asquelon, e o de Gat, e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, o termo dos amorreus, como também a terra dos gibalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate.
todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefot-maim, todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até ao termo dos filhos de Amon, a Gileade, e ao termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e a todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca. Todo o reino de Og em Baçã, que reinou de Astarote em Edrei, e este ficou dos restos dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba, Hesbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote-Baal, e Bet-Baal, Meon, e Jaza-Quedemote, e Mefaate, e Queriataim, e Sibma, e Zeret-Saar, no monte do vale, Bet-Peor e Asdot-Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade e aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Hesbom até Remat-Pisba, e Betonim, e desde Maanaim ao termo de Debir, e no vale de Bet-Haran, e Bet-Nihá, e Sucote e Safon, que ficara do resto do rei de Seom, rei de Hesbom, mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mais todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Baçã, 60 cidades. E a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como ele já tinha dito. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte,
da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os arrabaldes para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a José em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora. A minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Tu ouviste que os anaquins estão ali. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe ao sul a Cades-Barneia, e passa a Esrom, e sobe a Adar e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Hogla, e passará ao norte a Bet-Arabá. A este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, e para esta subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da bande de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Rinom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até o cume no monte, que está diante do vale de Renuim, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, a banda do norte. Então, este termo irá desde a altura dos montes até a fonte das águas, de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Então, tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim da banda do norte, esta é Quesalom, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte,
e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabeniel. As saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá, ao redor segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e a irmã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ele a ela, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhes deu as fontes superiores, as fontes interiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São as cidades de extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul: Cabzeel, e Éder, e Jagur, Equiná, Dimona, Adada, e Quedes, Azor, Itinã, Ezife, Telém, Bealote, Hazor Hadata, Keriot Hezron, que é Azor, e Amon, e Sema, e Molada, Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, Hazur Suá, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e In, e Ezen, e Eltolad, e Quesil, e Horma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Labaote, Silim, Aim e Rimon. Todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saaraim, Aditaim, Gedera, Gedorataim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, Hadassa, Migdal-Gade, e Dileã, Mispá, Jocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Camon, e Lamas, e Kitlis, e Gederot, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Éter, e Assan, Iftá, e Asná, Nezib, e Keila, e Axib, Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas essas que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Até o rio do Egito, e o mar grande é o seu termo. E nas montanhas, Samir, e Jatir, e Socó, Daná, Criat-Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, Cosen, e Rolom, e Gilo, 11 cidades as suas aldeias. Arab e Dumá, Essam, e Janim, Betapua e Afeca, Junta, Kiriat Arba, que é Ebon, Ezior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom e Carmelo, Zif e Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, e Caim, Gibeá, Timna, 10 cidades e suas aldeias. Halu, Betzur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, El-Tecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baral, e Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibsan, e a cidade do sal. E Engede, 6 cidades e suas aldeias.
Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de marcar a sua presença clicando no link abaixo, aqui nos comentários, a fim de registrar a sua leitura. Os participantes que efetuarem mais de 70% de leitura receberão um certificado ao final deste projeto. Acompanhe os demais horários para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.